Painel, liderando a saúde exponencial, Emílio Machado, CEO e founder da MTech.Health. Renato Grau, co-founder e Chief Growth Officer da Rocketbase. Camila Garcia, CEO e co-founder da Quidme.care. O Pedro Batista, founder, Horus AI, empreendedor e investidor. Martin Henkel, CEO da Senior Lab, professor convidado de marketing 60+, da FGV. Daniel Shiraishi, CEO e founder da Finex. E o Felipe Fagundes não vai poder estar conosco. Passo a palavra para o nosso moderador. Obrigado. E só uma coisa. Quem mandou o slide vai aparecer na sequência que está daqui. Tem um slide para você fazer a apresentação da sua empresa. Muito obrigado, Fernando. Então, dá isso aqui para mim. Então, gente, tá bom. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estão aqui. E, em nome do Felipe, eu queria pedir desculpas, mas a filhinha dele ficou doente e ele teve que tomar conta da filhinha dele, tá bom? Bom, vamos começar o primeiro round de conversas aqui. Né? Meu nome é Emílio Machado, eu sou o fundador e CEO da MTech. Nós somos uma empresa americana. Eu não gostaria de receber nenhum tipo de comentários a respeito de a gente estar vindo para o Brasil porque a gente tem problemas mentais, porque o valor do dólar está subindo e a gente quer voltar para o Brasil de qualquer jeito. Então, sem comentários, Pedro. Então, a MTech é uma empresa fundada nos Estados Unidos em 2006, no estado de Nova York, na cidade de Rochester, onde nasceu, eu espero que a gente não siga o mesmo exemplo, a Kodak, a Xerox, a Bausch Lomb e outras empresas, né? E a gente hoje tem aí no Brasil 35 mil vidas que a gente está trabalhando. A gente tem 10 mil vidas nos Estados Unidos e a gente está com 7 mil vidas na Venezuela, num trabalho filantrópico que a gente faz lá. E a gente também está no Reino Unido e está na Colômbia, etc. Mas a gente está trabalhando bastante para atender um mercado que a gente acha que tem um potencial enorme. Mas chega a falar de mim, eu vou passar aqui a palavra para vocês, e aí a gente vai vendo. O Renato, né? Tem um microfone, deve ter um microfone aí. Obrigado. Então, Renato, por favor. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Sou Renato Grau, sou especialista em transformação digital, inovação, futurismo, trabalho com isso a vida inteira. E estou aqui representando a Rocketbase. A Rocketbase é um venture studio especializado em health techs. Então, todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem, toda a minha paixão por esses temas relacionados a tecnologias, eu estou aplicando hoje na saúde. A Rocketbase percebeu que no mercado de saúde existem médicos profissionais com ideias maravilhosas, excelentes, mas que muitas vezes essas ideias não viram negócios prósperos. Então, nós nos propomos a ser um venture studio, uma aceleradora mãos na massa, que a gente fala hands-on accelerator, para trazer essas ideias e transformar em negócios prósperos, ou então aqueles negócios que já têm o potencial para ser próspero, a gente desenvolver e escalar no nível que aquela ideia merece. Vamos lá, que o tema hoje aqui é muito bom. Oi, pessoal, bom dia. Para mim é uma honra ainda maior estar do lado de grandes nomes, como aqui no meu painel, no painel anterior. Eu sou de uma startup do interior do Paraná, que faz o monitoramento remoto de dados vitais. A Quidme nasceu no começo de 2019 para tentar sanar a dor da outra founder, a Luísa, que era monitorar a saúde das avós e conseguir trazer qualidade para a longevidade que elas já tinham. Então, a gente está há 5 anos no mercado com o propósito de olhar para o público 60, 65+, e conseguir não dar só acesso à saúde, mas prevenção, mudar essa chavinha um pouquinho que a gente olha de tratar a doença e começar a olhar para a saúde dessas pessoas. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Samranelli, de novo pelo convite. Está dando certo. Bom, sempre um prazer estar com vocês.
Eu sou Pedro Batista, sou médico. Atualmente, eu sou executivo da Horus AI. A Horus AI é uma empresa fundada com um âmbito bem claro e de uma dor já bem antiga do mercado de saúde brasileiro, que é, antes de mais nada, a estruturação de dados, consolidação de dados, independente da fonte que eles são produzidos, mas que a gente consiga aí converter em uma fonte única de dados sensíveis ou não sensíveis. Basicamente, a gente pegou a cartilha da Rede Nacional de Dados em Saúde, que foi promulgada lá em 2020, e escreveu ela a limpo completa, já com toda a parte de só isso. Então, toda a estruturação de GovBR. Só que na hora que isso vai a mercado, eu não vendo Horus AI hoje como uma estruturadora de dados, porque o mercado ele não consegue enxergar, tanto que nenhum outro player conseguiu fazer isso até hoje. Então, eu vendo ela hoje com as funcionalidades que eu tenho na hora que eu consigo ter todos os dados de uma operadora que tem 14, 15, 18 sistemas que são aí usados para gerir a sua operação entre CRM, ERP, múltiplos prontuários e outros sistemas, mas a gente traz isso tudo para uma fonte de verdade única, estrutura e deixa aquela fonte de verdade para ser utilizada em alto desempenho pelos sistemas já existentes. Se ela está trocando de sistema, primeiro eu faço a carga de todas as informações, depois eu dou a carga no novo sistema que foi comprado. Dessa maneira, economiza em implantação 12, 13, 14 meses em média. Se é para fazer gestão de recursos, a gente faz toda a avaliação de desfechos de pacientes e desfechos de especialidades para justamente analisar os melhores modelos. Se é relacionado a hospitais e prestadores de gestão de rede, a gente faz análise completa de toda essa gestão. Então, a gente está no mercado aí há pouco mais de um ano. Eu sou advindo do mercado de operadores de saúde, eu fui executivo da Prevent Senior durante 10 anos, e eu brinco com todo mundo, a Prevent nunca foi operadora. A Prevent, a partir de 2014, ela passou a ser uma empresa de dados. Porque para cuidar de um público de média de idade de 68 anos e trazer lucro com altíssimo nível de engajamento e principalmente NPS acima de 90%, é porque realmente o paciente estava recebendo atendimento, com antecipação de evento, com otimização de processo e por aí vai. Então, obrigado aí, prazer estar aqui com vocês, eu acho que vai ser legal, viu? Bom, obrigado, Fernando, pela oportunidade de eu estar aqui com vocês no segundo evento, terceiro evento, estou participando com o HiHub. A Senior Lab é uma consultoria de marketing, negócios, focada em aproximar marcas, produtos e serviços do consumidor com 60 anos ou mais no Brasil. Tem 10 anos, a gente começou em Porto Alegre e agora já atuamos em São Paulo, Belo Horizonte e clientes no Brasil inteiro. O que nós percebemos nessa jornada de aprendizado, e até essa frase pode parecer um pouco arrogante, né? E ela quase é arrogante mesmo, eu vou tentar explicar para vocês que o mais importante, muitas vezes, é o que não fazer para esse público, né? Hoje, novos produtos, novos serviços, novos entrantes, novos posicionamentos tentam se aproximar do consumidor com 60 anos ou mais, muitas vezes sem o letramento adequado, sem o conhecimento adequado quanto à comunicação, design e outros posicionamentos, e acabam cometendo deslizes, né? Cometendo erros, tanto em design quanto em comunicação pura e simples. Então, às vezes, o que a gente faz pode fazer equivocadamente para esse consumidor, ele, como a gente fala lá no Sul, ele acaba marcando na paleta, assim, tipo, errou e eu não gostei. Então, é um dos cuidados que a gente anda tendo. E eu acabei me envolvendo bastante, os nossos serviços acabaram se envolvendo mais para o segmento da saúde, a partir de um convite que nós recebemos do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, de entender uma dificuldade que eles estavam tendo em comunicação com a área de call center deles. E isso ficou muito claro que nós tínhamos um problema maior, que é toda a jornada, todas as interfaces de comunicação do sistema de saúde, dos hospitais, e agora, recentemente, a gente fez um trabalho com a Santa Casa de Porto Alegre, a gente fez uma revisão de todos esses canais de relacionamento, sejam digitais, sejam gráficos, sejam por mídia convencional, sejam no atendimento pessoal.
onde se aplicou algumas técnicas que a gente desenvolveu e tem, inclusive, debatido também e trazido para dentro da FGV. Eu sou professor convidado da cadeira de Marketing 60+, na Fundação Getúlio Vargas. Então, para vocês verem como esse tema está crescendo, esse público está crescendo e vão crescer os investimentos e também a necessidade da assertividade na comunicação. Obrigado. Bom dia a todos. Fernando, obrigado pelo slide. Ele fez para mim, eu acabei não mandando para ele. As correrias aqui, né? Brinquei com ele aqui, que está difícil. Peguei 106 voos aqui para tentar achar um caminho para ajudar a saúde esse ano, né? Eu sou o fundador da Finex, sou atual CEO da companhia. História de startup, começando mesmo, né? Ajudar o meu irmão médico, avançar, tomar porrada, quase quebrar 4 vezes, né? Muito difícil, como o Emerson falou. Fui com uma dorzinha específica para ele, para o Romeu Vedolin, 5, 6 anos atrás. Um dia tentei encher o saco do Pedro lá, ele mandou eu passear, não tinha nada que prestava na época, né, Pedro? Mas a gente avançou, né? No hard feelings, tranquilo. Mas acho que esse é o ponto, né? O desafio da gente ajudar a saúde ser mais eficiente, mais integrada, mais transparente. Esse é o nosso princípio, atuando na jornada cirúrgica. Hoje a gente está atuando no Brasil inteiro, estamos em 19 estados. Temos aí, né, apoio aí de fundos, né, de investimento, a Domo, Headline XP. Agora a gente é quase meio primo, assim, né, Pedro? Que também acabou entrando aqui na Horus. E a gente tentando se ajudar, buscando caminhos de trabalhar junto, né, em parceria, né, atuando para melhorar a saúde como um todo. E, especificamente, a gente começou na saúde suplementar e a gente acabou entrando em quase todas as grandes redes hospitalares que estão na Bolsa de Valores. É super bacana, né, trazer ajuda aí para os 25% da população, mas agora a gente também está atuando no SUS, né, nos filantrópicos, nas Santas Casas. Santa Casa de Porto Alegre é um grande cliente nosso, 8 hospitais, as secretarias de saúde e o próprio Ministério da Saúde. Isso dá mais gás ainda para a gente, que é um contingente populacional ainda maior, né? Ainda mais gente. É a tese de que é preciso juntar a saúde privada e pública, né, Emílio? Como é lá na Inglaterra e tudo mais. Confesso que eu não entendia direito esse negócio até entrar nesse mundo de filantrópicos, Santas Casas, Secretaria de Saúde. São 1.814 hospitais filantrópicos Santas Casas no Brasil, né? Pouca gente conhece o tamanho disso. Até o Romeu falou para mim assim, Daniel, mas o que é CMB? Falei, Confederação dos Hospitais Filantrópicos Santas Casas do Brasil. O que é CMB? É até esquisito, né? O pessoal fala, o que é isso, né? Para ver como a saúde é complexa, difícil, muito desafiadora, né? Eu acho que ambientes como esse, né, que o Fernando faz, acho que são muito importantes, né, para a gente trazer conhecimento, para a gente trazer informação e poder devolver um pouco do que a gente avançou para o setor, para as pessoas e para quem quer empreender, que concordo é um caminho para a gente poder avançar. Só que na saúde é um caminho muito difícil empreender, é difícil mudar, está todo mundo muito resistente, muito medo, né, impacto direto aí no paciente, então é difícil realmente avançar. Então acho que ambientes como esse são super importantes para poder contribuir alguma coisa aqui, para a gente sair com um pouco mais de aprendizado aqui todo mundo. Obrigado, viu, Fernando? Bom, o Felipe não pode estar presente hoje, né, já conversou sobre isso, e aí eu vou voltar aqui, só para a gente ter o fundo, senão o Fernando depois briga comigo, porque né, o Fernando, ele é muito bonzinho, mas ele briga com a gente de vez em quando, né? Então, bom, gente, a ideia de hoje, né, é discutir esse assunto de saúde exponencial e tudo. E qual que é o problema, que não é o problema, qual que é a situação que a gente está vendo hoje, né? No painel anterior, a gente falou de inteligência artificial, a gente falou de muitas coisas, né? O grande problema que eu vejo hoje é que nós estamos vivendo num lugar onde a saúde está se transformando, né? O Emerson falou que a indústria da saúde é uma indústria jovem, tem 20 anos, né? Mas hoje, né, com a combinação de todas as tecnologias que nasceram nos últimos anos ou que estão aí sendo desenvolvidas, né, a gente tem muito... uma das coisas que a gente está vendo hoje é um modelo baseado em valor. A gente também tem a própria Camila e o Martin, né, falam de cuidados do 60 mais ou do 65 mais. Quem não conhece, eu posso falar um pouquinho da história da Cuide-me, tem que conhecer, porque é muito legal, né? Que nasceu de uma dor, assim como a MTEC nasceu de uma dor. Então, a gente está cuidando de alguém
né, para poder resolver um problema nosso, apesar de que no painel anterior foi falado, resolve o problema do outro. A gente tem que resolver um problema nosso também, né? No caso da Camila, foi a vovó da Luísa, no meu caso, foi a minha mãe que sofria de câncer, que sofre de câncer até hoje. Bom, chega de choro, vamos falar de que a gente veio aqui para falar, né? Então, a gente está vendo aqui qual que é o que é a saúde exponencial, qual que é o impacto dela, né? Então, eu queria começar com o Martin, né, para começar aqui. Então, hoje, a saúde exponencial está transformando, né, a forma como a gente lida com a prevenção e cuidado, né? Então, quais são as oportunidades mais promissoras que você vê no seu mercado, né, que é do 60 a mais? Na verdade, a minha atuação é com empresas que atuam nesse mercado, né? Bom, os dados do IBGE estão aí, hoje são 34, quase 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Todo dia, 3.330 pessoas completam 60 anos. Cada 26 segundos e meio, alguém completa 60 anos. Então, só para dar uma dimensão do crescimento, da importância, né? A gente vê também que em 2041 o Brasil vai parar de crescer em população, só que essas faixas etárias continuarão crescendo. Para ter uma ideia, nos próximos 20 anos, as pessoas com 90 anos ou mais, que são grandes demandadores do serviço de saúde, vão crescer mais ou menos 286%. É muito, ou seja, nós teremos uma população envelhecida, alguns vão envelhecer muito bem, outros vão envelhecer muito mal, e isso gera oportunidades e gera pressão para o sistema. Eu vejo que, para a saúde exponencial, além de tratar, isso foi conversado bastante no painel anterior, a prevenção é muito importante, né? E aí as tecnologias têm a sua função. Hoje, 76% das pessoas com 60 anos ou mais no Brasil têm smartphone. E esse é o principal acesso à internet para essas pessoas. Claro, não abrange todo mundo, não consegue ainda, mas isso está crescendo. Só que a telinha pequena, essa tela aqui de 6 polegadas, já é o grande acesso para essa população. Então, através dela e através de um design adequado, com as técnicas adequadas, a gente consegue passar informação de orientação, de cuidados, de prevenção, e sabemos que muitas comorbidades, diabetes, hipertensão, elas são desencadeadoras de uma série de outras complexas e caras para o sistema de saúde. E elas são plenamente tratáveis e fáceis de serem acompanhadas, né, quando abordadas da forma certa. Então, eu vejo que a comunicação e essas interfaces digitais são um grande facilitador, e a gente tem que usar eles adequadamente na linguagem, no processo. E quando eu falo processo, forma, não é só letra grande. Existem até estudos que a gente já fez que identificamos quais são os tipos de fontes adequadas para a comunicação com a população com 60 anos ou mais. Tem fontes que não são adequadas, fontes com muita serifa, tipo a Times New Roman, tanto num texto impresso quanto numa tela de computador ou num totem, ela não é adequada. A tela mais adequada é a Verdana, né, que nasceu para as telas digitais. Ou seja, tem bastante conhecimento já que começa a permear, né, as áreas criativas, as áreas de desenvolvimento e as áreas de desenvolvimento de interface em especial, que vão ser o canal, né, para informar ou para receber feedback e capturar também informações desses usuários. Obrigado, Márcio. Então, eu fico feliz, né, porque a gente está aqui, tirando os rapazes aqui desse lado, né, nós estamos falando de monitorar, né, o paciente, e o paciente com 60 a mais é o nosso mercado, né? E eu vejo assim, agora eu entendo por que eu não gosto da Times New Roman. Eu sou velha. Muito obrigado. Eu já me identifiquei. Muito obrigado. É assim, a gente está sempre aprendendo, né? Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você trabalha com tecnologia faz muito tempo, né? Então, hoje, com o avanço das tecnologias emergentes, o que você acha? Qual será o papel dessas novas ferramentas digitais, da inteligência artificial, na reformulação dos cuidados da saúde?
né? A gente está falando de saúde, né? O que você acha que vai acontecer com todas essas tecnologias aplicadas na saúde nos próximos anos? Perfeito, Emílio. É uma disrupção total. Na verdade, a gente não está numa inovação incremental, a gente está numa inovação disruptiva. E isso fica claro por várias das iniciativas que estão aqui mesmo sendo comentadas, né? A nova medicina é uma medicina personalizada, é uma medicina remota e é uma medicina muito baseada em tecnologia. Então, esses são os princípios básicos. E o que viabiliza isso? Dados, mais dados, mais dados, né, como o Pedro tem trabalhado nisso, mas esses dados precisam ser produzidos pelas tecnologias. Então, a tendência, até pelas questões de custos cada vez maiores, que são dos pacientes se deslocarem e ficarem em hospitais, esses pacientes não saírem da própria casa e o tratamento ir para a casa deles. E a partir do quê? Principalmente dos dispositivos, dos wearables, dos dispositivos vestíveis, todos os tipos de tecnologias que possam gerar biomarcadores. Então, a partir desses biomarcadores, a gente vai fazer uma nova medicina. Está aqui a Camila com a Cuide-me remotamente monitorando isso. E essa não é mais uma tendência, né? É o caminho que vai acontecer. E como que a gente se posiciona dentro desse contexto todo, né? Muitas vezes, quando eu vou dar palestra, vou dar aula, para os médicos e profissionais da saúde, vem aquela expectativa, mas o que vai ser de mim agora, né? Porque é fato, você começa a ver algumas estatísticas de quanto um algoritmo de inteligência artificial, para um suporte à decisão clínica, ele consegue acertar mais do que os próprios médicos. Então, existem alguns trabalhos a respeito, e um deles, os médicos com inteligência artificial acertaram, com os LLMs, acertaram menos do que a inteligência artificial sozinha. Aí foram identificar por quê. Por causa, principalmente, de educação. Deram a ferramenta para eles, mas não os capacitaram a utilizar adequadamente. Então, dessa maneira, é melhor deixar a tecnologia sozinha. Então, o que a gente tem de janela de oportunidade, eu adoro a sinergia humano mais máquina. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem, fazer uma sinergia perfeita de você poder usar toda a tecnologia e a gente passar a ser mais humano, né? Nós, como pacientes, odiamos estar numa consulta que o médico não olha no nosso olho, né? Isso é uma sensação impossível alguém falar, não, para mim tudo bem. Não é. Um dos nossos casos da Rocket Base, a Amigotech, é um software de gestão de clínicas que domina hoje o market share, ele tem o dobro do segundo e terceiro colocado juntos, está lançando agora todas as ferramentas de inteligência artificial para você fazer a transcrição da consulta, a consulta ao prontuário e suporte à decisão clínica para fazer o médico melhor. Então, esse é o caminho sem volta. Um case bastante interessante. O fundador do Spotify está com uma startup, Neco Health, em Estocolmo, muito interessante, que faz o escaneamento completo em 1 hora do corpo, por 299 €, faz 50 milhões de pontos de obtenção de dados. E, dentro do que ele já explorou, em torno de 3.000 pessoas, detectou 14% dessas pessoas foram diagnosticadas com doenças que não sabiam que tinham. E 1% eram doenças graves. Então, é isso. A gente está trabalhando com tecnologia para poder ser mais humano e entregar um resultado melhor. Não, legal. E aí você tem várias iniciativas, né, no mundo inteiro trabalhando exatamente nisso, né? Acoplar o médico e a tecnologia. Até o Dr. Shaw, a gente esteve falando com ele falou assim, ninguém vai substituir o médico. Eu acho que é uma coisa que é bem verdade, né? Ninguém vai substituir. A tecnologia veio para auxiliar o médico. Bom, Camila, vamos falar mais um pouquinho dos velhinhos lá.
né? Bora, eu adoro. Então como é que você acha que a tecnologia ela pode escalar a personalização para entregar resultados exponenciais, mas sem perder o toque humano desse tratamento, que é o que a gente falou, né? A conexão entre médico e tecnologia, ou entre cuidador e tecnologia? Assim, né, Emílio? A gente tem uma população envelhecendo, como já citaram, né? Com algumas dificuldades ainda tecnológicas, mais tecnológicas, mas ainda com dificuldades. Eu acho que a gente não vai, e a gente reforça isso para os nossos clientes. A gente não é para você não ir ao médico, né? Mas a gente está trazendo conhecimento para você, né? Vai te trazer mais dados para que você precise dele num momento mais específico ou para te direcionar para algo que você já tenha conhecimento, né? Com relação à tecnologia, ela vai vir contribuir ali com dados para olhar para dentro e trabalhar o preventivo, né? Para essa pessoa antecipar algumas situações. Hoje a gente não tem essa educação, no Brasil principalmente, de olhar para a saúde. A gente está sempre correndo atrás do rabo, digamos assim, né? E olhando para a doença. Então, a tecnologia vem para somar isso, para trazer trazer conhecimento a essa população, ajudá-las na questão preventiva, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque a gente está ganhando longevidade, mas a gente não está ganhando qualidade de vida, e a gente está trabalhando para isso, né? Não só a questão dos wearables como bem-estar, mas também unindo aí em parceria, em colaboração com a MTech, por exemplo, trazendo outros dispositivos para fazerem essa leitura e complementar com o conhecimento médico, com a participação humana ali no diagnóstico final dela. Então, eu acho que daqui para frente, falaram do Homo digitus, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu não vim da tecnologia, né? Eu era uma pessoa totalmente analógica, e no momento que a gente descobriu essa dor da Luísa e a gente sentou para desenvolver, eu não me vejo sem ela hoje. Ainda tem uma série de limitações, mas eu acho que é um caminho totalmente sem volta. E a gente conseguir contribuir para que a saúde, principalmente, seja mais eficiente, seja mais personalizada, cada indivíduo é único, tem um tipo de problema específico, que às vezes ele nem imagina, né, uma doença específica. Então, trazer a tecnologia para esse ambiente, para mim, é fundamental e é um caminho sem volta, realmente. Bom, só para fazer uma propaganda aqui da Camila e da Luísa, o sistema delas, inclusive, prende bandido. Entendeu? Um dia ela vai contar essa história para vocês, tá? Só complementando, já que você tocou nesse assunto, a gente pensou num sistema para olhar para essa pessoa não só para a saúde, mas em momentos de emergência. Então, o nosso wearable também detecta quedas, fornece geolocalização. A gente acabou recebendo algumas visitas indesejadas na empresa, que eles acharam bonitinho os nossos dispositivos e levaram, nós encontramos todos. Então, o nosso propósito é cuidar e olhar para as pessoas, né, longevas, mas, em todo caso, a gente está à disposição, sempre com segurança. Tá, o Pedro já falou aqui, com segurança. Sempre com segurança. Lá, fala com a Luísa para aumentar lá também. Bom, Pedro, já que você começou a falar, vamos pegar você aqui. Então, hoje você trabalha com inteligência artificial, né? E a gente tem visto que tem bastante aplicações, né, de diagnóstico e tratamento. E nesse 1 ano e pouco que você está lá na Horus, quais são os maiores desafios éticos e práticos, né, que a gente enfrenta hoje para implementar a IA? Eu vou até pelo como eu contei um pouquinho do meu histórico, eu trabalho com IA desde 2016. Em 2016, a gente começou a trabalhar com Machine Learning, com Deep Learning, em modelagens para a gente, por exemplo, fazer a rastreabilidade de todos os pacientes que tinham feito urocultura nos últimos dias e cruzando com as prescrições para avaliar se o tratamento, na hora que saía a urocultura, era eficiente ou não era, e se não estava de acordo com o que estava descrito, fazer o envio de um SMS, por exemplo, para o infectologista, para ele poder fazer a troca rápida e abordar o paciente antes dele voltar para a reinternação com quadro de sepse. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Apesar da IA generativa ela tá muito em voga e todo mundo fala, a IA generativa ela vai resolver o problema da saúde. Não vai. A IA generativa ela é mais uma ferramenta que tem que ser cruzada com outros modelos de inteligência artificial. Essa que é a clareza. E dentro disso, a gente pode entender que na exponencialidade de tudo que é feito,
Quando você tem a informação estruturada, que é o dado que hoje vocês produzem dentro das empresas de vocês, fica muito mais fácil você ser touchable com o paciente, você chegar mais rápido nele. Um dos melhores cases que a gente tem feito hoje, tem replicado em todos os clientes que a gente vai, e que dá muito impacto, por exemplo, é justamente a avaliação de pacientes com reinternação. Então, é o paciente que a gente faz uma trilha, então eu olho todo o histórico pregresso de 3, 4 anos, dos hospitais que trabalham naquela rede, dos médicos que trabalham naquela rede, qual é a característica de alta precoce ou não, mas eu sei qual é a tendência de que o paciente vai voltar em 15 ou 30 dias para o hospital, e não é que ele vai voltar para a enfermaria, ele vai voltar para a UTI. Então, a gente está falando que hoje em torno de 12% de pacientes que são reinternados, eles voltam para a UTI. Se eu conseguir, dentro desses padrões que já estão claros e os algoritmos já entregam para a gente essa opção, a gente está falando de um custo padrão de uma operação real, essa, 85 milhões de reais em reinternação em um ano. Se a gente consegue coibir não só os 12%, mas também um pouco mais do restante, e a gente muda esse percentual de reinternação, que ele era de 7,2% nesse caso, e a gente muda para 6% de reinternação, a gente mudou 14 milhões de reais dentro do sistema. E a gente trouxe uma qualidade de vida muito maior. Então, no momento que a gente passa a ter uma série de dados de cirurgias, dados em domicílio, dados dos próprios prontuários, que a gente não utiliza 3% hoje de tudo que é produzido para efetivamente cuidar dos pacientes, a gente passa a ter muito mais possibilidade de realmente chegar antes. E aí que é legal do chega antes, porque cale com tudo que foi dito até agora. O chega antes eu tenho tecnologia suficiente para levantar uma série de informações e deixar escancarado para o médico em forma de red flag quem é o paciente que precisa ser convocado ou então precisa ser abordado imediatamente. Seja numa antibiótico terapia, seja para voltar antes por uma internação, seja para fazer uma avaliação de todos os pacientes que infartaram naquele grupo nos últimos 4 anos, e a partir daquilo eu sei qual que é o padrão do paciente que infartou, e eu tenho agora, avaliando a carteira inteira, pacientes que estão seguindo a mesma linha dos que infartaram, quem eu posso antecipar, por exemplo, uma cinecoronariografia, uma angiotomografia, simplesmente para eu ter certeza de que eu tenho que intervir e não deixar o cara infartar e gastar 115 mil reais por internação com infarto. Tá? A gente só consegue fazer isso na hora que tem consciência, e a maior dificuldade hoje é as operadoras, os municípios, os hospitais se adequarem a uma coisa que já era para ser adequado há muito tempo, como os bancos fizeram, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente só escuta todo mundo falar, não posso fazer isso por causa da LGPD. É o contrário. A LGPD é quem te dá a possibilidade de chegar ao máximo nessa informação e ao máximo no seu paciente para agregar o dado sensível. Se você está adequado, se você criou essa arquitetura jurídica e técnica para conseguir fazer o opt-in a todo momento do seu cliente, você pode ter tranquilidade que você vai poder usar o dado dele em altíssima eficiência para benefício. A gente teve uma discussão essa semana, vou até citar o nome do cara, que é um cara que eu adoro, que é o Sérgio Ricardo. Ele justamente falando, a gente viveu nos Estados Unidos a morte de um CEO que está sendo aventada, que foi por negação de atendimento ao cliente. Infelizmente, o mercado financeiro, quando ele está imbuído de lucro e somente lucro, a gente vive o que aconteceu no país também nos últimos anos. Investimentos em empresas que era só para privar lucro, e hoje a gente tem uma cadeia de distribuição que está sofrendo com atraso de pagamento dos operadores, com os hospitais com dívidas cada vez maiores porque não estão recebendo, estão sendo espremidos cada vez mais. A informação ela tem que ser usada para benefício. E essa adequação LGPD hoje é uma das maiores travas que a gente está tendo para conseguir evoluir mais rápido. Bom, vendendo um pouco do nosso peixe aqui, né? Hoje a gente consegue, nos Estados Unidos, com o dado que a gente gera, economizar para a seguradora 65% na manutenção do paciente crônico. Então, isso é importante. Não é, o NHS na Inglaterra já disse que, utilizando a nossa tecnologia, economiza 50% na manutenção do paciente crônico. Então, não é por falta de dados. Né? É por falta de qualquer outra coisa. Bom, exatamente.
Bom, falar nisso, Daniel, você que mexe com dinheiro, né? O cara que sempre mexeu com dinheiro, dinheiro de todo mundo, né? E tal, inclusive. Então, hoje, Daniel, tem uma demanda bastante grande por sustentabilidade no setor de saúde, né? E aí, o que acontece? O que você acha? Qual que é o papel da automação de processo na viabilidade de modelos exponenciais e acessíveis, já que você lida com isso todo dia, né? Pois é, acho que é um pouco o que o Pedro falou. Dados é um problema em saúde, né? Dado não estruturado e muito que ainda está em papel, planilha, etc., né? A gente não tem dado. O outro ângulo que a gente enxerga disso é como que as coisas são feitas na saúde, né? A gente está trabalhando muito com automação de processo e digitalização dessas informações, né? Então, hoje, na jornada cirúrgica, o que a gente faz? Troca e-mail, telefone, papel, WhatsApp, coloca isso num Google Forms, entre aspas, com dados estruturados pré-estabelecidos, organiza isso em processo para saber onde está essa informação. No nosso caso, onde está o paciente na fila de cirurgia? Essa é a pergunta do milhão aqui no SUS hoje. Aonde está a fila de cirurgia? Onde está o paciente? Até saiu uma lei esse ano que é dar visibilidade, transparência para o paciente de onde ele está na fila, né? Isso entra dentro, né, do hospital, conversa com a operadora, pega as guias de autorização, ou vem as autorizações ali do SUS, a IHs. Mas como que isso é feito hoje? Basicamente é planilha, papel e interação humana ali. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando muito com essa automação, né, desses processos, digitalização dessas informações, que é até o passo 1 para poder ter dado estruturado, para poder fazer alguma coisa, né? O pessoal fala, pô, vamos lá, IA, inteligência artificial, a gente está usando dentro de casa. A gente está usando lá, a gente está chamando o negócio de Smart Agenda, como é que o médico pede com base no padrão dele, quando ele gosta de fazer cirurgia, qual a data, qual o horário, qual o tempo de autorização nesse hospital dessa fonte pagadora. Pô, então, doutor Pedro, sugiro você fazer cirurgia nesse dia, nessa data, nesse horário, para trazer a otimização do centro cirúrgico, né? Porque senão hoje é uma pessoa escolhendo, falar, opa, vou alocar aqui ou ali. Então, nós estamos trabalhando com automação desses processos. Dito isso, o que a gente vê? Né? E esse é o nosso foco, né? Não é aumentar a receita, não é gerenciar efetivamente questões, né, contas financeiras, contas hospitalares, mas é trazer eficiência no setor para ele ser mais sustentável. Hoje, muito do que a gente paga de plano de saúde, 20%, 30% ao ano de reajuste, vem aqui dos custos somados de toda essa cadeia. É aquele grande número que todo mundo sabe, 30% ao ano de fraude e desperdício. Mas será que isso é verdade? A gente está vendo na prática, hoje, uma pessoa, para digitar um pedido de cirurgia, ela leva em torno de 20 a 25 minutos. Colocando isso de forma estruturada e digitalizada, o pessoal está fazendo em 5 minutos, Emílio. Olha esse o ganho. Quanto isso pode trazer de ganho de eficiência aqui na realização de prestação de serviços de saúde? Além disso, o tempo que a gente gasta fazendo papel, planilha, às vezes a gente demora 20 a 30 dias, Pedro lembra bem, para processos de autorização. Hoje a gente está chegando, às vezes, em 15 dias. Aí fala, pô, mas as operadoras não querem fazer, elas bloqueiam a autorização. Não necessariamente. Olha o dado. Abre ali, quebra lá por operadora, com OPME, sem OPME, vamos ver o que está acontecendo. Não é bem verdade isso. Se a gente destrinchar, ter o dado, automatizar o processo e ter visibilidade para fazer gestão, a gente pode chegar a algumas conclusões que não é bem assim. Considerando isso, de automação desses processos, e tirar papel, e-mail, telefone e WhatsApp, colocar isso digitalizado, e trabalhando de forma estruturada, humano mais tecnologia, a gente tem esses ganhos que a gente está vendo. 3, 4, 5 vezes ganhos de eficiência operacional. Nesse cenário, o que a gente acredita? Se essa eficiência for levada para os prestadores, que vai, né, impactar nos pagadores, isso deveria voltar para a gente, né? Os custos deveriam diminuir, eficiência operacional, automação, para gerar menores custos, para levar para o beneficiário um valor menor na saúde suplementar e no SUS poder aumentar o acesso, né? É até meio diferente, né? O SUS olha de um ângulo, né? Acesso, eficiência, saúde suplementar, mas, né, digitalização traz eficiência, mas no final resultado econômico, né? Então, eu acho que o nosso papel e que a gente está vendo é que automatizar os processos e digitalizar essas jornadas, elas trazem eficiência, que por consequência reduzem os custos para a gente poder ter um custo menor na saúde suplementar,
no SUS, mas no SUS para mais aumentar acesso, né? E os números que o Massa falou, é absurdo, né? Tem mais ou menos 25, 25, 25, mas soma tudo dá 1 trilhão. É muito dinheiro. Se a gente melhorar 5% de eficiência que seja, já é muito dinheiro, né? Eu acho que até hoje é mais fácil a gente trabalhar nisso do que na linha de cima de receitas, né? Porque na linha de base de despesa a gente controla. Tem como a gente atuar direto, seja com prevenção, seja com dados, seja com automação de processo. Então, a gente vê que o grande ponto dessa história talvez seja isso. Porém, eu acho que o grande desafio nosso aqui, todo mundo aqui, né, a gente está em saúde, como é que a gente faz isso? Hoje o pessoal fala para mim assim, pô, mas qual é o seu principal concorrente hoje? Hoje a gente está chegando em 200 hospitais, ano que vem a gente vai chegar em 300, 400 hospitais em 4, 5 anos. O Tazí levou para chegar em 300 hospitais em 10 anos. Aí fazer, mas quais são os seus principais concorrentes hoje? Papel, e-mail, telefone e WhatsApp. É um absurdo. A gente tem 7.200 hospitais. A gente está falando que a maioria ainda navega, né, muito analógico, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente faz isso rápido? E aí tem desafio de tecnologia, tem desafio de investimento. E um que eu gostei quando o Emerson falou, gente. Falta gente nesse negócio para liderar, fazer gestão e fazer as transformações. Por isso que as coisas demoram muito, né, Pedro? No final do dia, você está falando com pessoas que estavam 20 anos aqui, trocou de lugar, agora está 5 anos aqui, mas no total está 25, vai fazendo as coisas muito parecidas. Então, a gente tem um desafio de aprender com eles, obviamente, não é que eles não sabem, mas a gente ajudar, empreendendo com tecnologia, para combinar conhecimento com tecnologia, a gente chega num lugar legal. Então, essa é a visão que a gente tem, Emílio. É aquela história, né, Daniel? Eu sempre fiz assim, mas deu sempre errado, mas eu sempre fiz assim. Então, para que eu vou mudar agora, né? Então... Ô, Emílio, eu ia até complementar. Eu acho até que não falta gente, porque tem gente com um propósito lá, mas que ainda está no papel. Falta educação. Falta orientar essas pessoas que a tecnologia está chegando, não é para roubar o lugar delas, mas é para trazer eficiência para o trabalho delas, para o resultado que elas podem trazer. A gente encontra isso muito mais no 60+, que é um pouco mais resistente, mas os jovenzinhos estão entrando na nossa empresa também, tem essa resistência. Então, acho que falta muito mais educação e direcionamento do que gente específico. Bom, não vou discutir, porque discutir com a Camila é perda de tempo, só para avisar vocês. Mas ela tem razão. Bom, o Martin, você falou aí que eu já me identifiquei, né, com o Times New Roman e tudo mais, né? Obrigado, já não vou nem dormir essa noite, mas pelo menos tem. Vou mudar, eu já não uso para evitar problema. Então, assim, mas e hoje, o que a gente tem visto, né? E até tem alguns livros aí, inclusive o Dr. Shaw lançou um falando sobre equipamentos na casa das pessoas de 60+, como monitorar esse cara em casa e tudo mais, né? O que você acha hoje, quando você trata na indústria dos 60+, que agora estão chamando nos Estados Unidos estão chamando de Silver Economy, né? Aí tem, bom, não vou fazer a piada que aqui não é o lugar. Qual que é o principal desafio para esse design, para essa interface com essa pessoa dos 60+? Aqui no Brasil estão chamando de economia prateada, né? A Silver Economy, né? Que é, na verdade, tudo que é movimentado por pessoas com 50 anos ou mais. Então, existem vários critérios, então não é uma ciência exata a Silver Economy, só para te tranquilizar. Tá? Em relação às interfaces, e é disso que a gente está falando, né? Equipamentos serão utilizados em casa, né? E aí a gente está falando dos equipamentos para acompanhar e para prevenir. E para o idoso, a prevenção ela é fundamental, porque muitas vezes, tanto o próprio idoso quanto o seu cuidador, o seu acompanhante, não percebe alguns sinais que, em horas ou minutos, vão desencadear em algum desfecho indesejado. E muitos equipamentos conseguem identificar isso. Então, esse exemplo que eu dei da fonte Verdana, que é a fonte que foi criada para as telas, serve também para outros aspectos do design, né? E é disso que a gente está falando. Quando a gente fala interface, precisa entender o design, como será utilizada a ferramenta, se o público 60+, 70+, 80+, vai ter que manipular sozinho, instalar ou entender o manual de instruções, porque isso vai acontecer, possivelmente, no futuro, os planos de saúde vão mandar uma caixinha com um manual, com um vídeo, com uma instrução, e aí vídeo funciona muito bem,
para explicar a usabilidade e as interfaces têm que ser muito fáceis, muito simples de usar. E quando a gente fala do público 60+, agora vamos enxergar Brasil. Brasil, São Paulo e o Brasil profundo no interior do Ceará ou qualquer outro lugar do país. Nós fizemos um trabalho para o DataPrev no aplicativo do Cadastro Único. Eles estavam com dificuldade, estavam percebendo, e eu vou falar sobre usabilidade agora, estavam percebendo que poucos usuários dessa faixa etária estavam entrando na ferramenta. E a gente fez um diagnóstico, né, para entender o que poderia estar acontecendo. E o que acontece? Hoje tem desenvolvedores ou pessoas da indústria criativa, da área da comunicação, estão criando comunicação e tentando criar relacionamento com esse público sem muito conhecimento a respeito desta temática e dos cuidados que a gente tem que ter, usando a sua linguagem. Para ter uma ideia, a geração Z, que hoje é boa parte da indústria criativa, ela interpreta os emojis, só dando um exemplo, assim, desenhando para vocês os emojis, de forma como conotação. Então, por exemplo, morrendo de rir é uma caveirinha. Agora, para um boomer no WhatsApp, uma caveirinha é veneno, é morrendo. Então, um singelo exemplo de como a gente está, às vezes, distante na concepção dessa comunicação. E nessa ferramenta do Cadastro Único, as pessoas, quando começavam o seu login, que era uma ferramenta para tirar as pessoas dos CRAS das prefeituras, ou não levar até a loja do INSS, começavam a digitar o seu CPF no aplicativo, e ao digitar o terceiro número, aparecia uma informação CPF inválido. Era, na verdade, a ferramenta para fazer a checagem do dígito verificador. Só que a gente está falando de Brasil, de vários, pouco conhecimento, pouca usabilidade, e aí a pessoa que estava digitando o seu CPF na ferramenta do governo, que conhece ele, leu que o governo disse que o CPF estava inválido. Os caras gelavam e paravam ali. Nossa, vou ter que agora lá ver o que está acontecendo. Olha aqui, Maria, meu CPF está inválido, não vou conseguir regularizar aqui, eu não vou receber a minha aposentadoria. Sei lá o que via para a cabeça deles. Então, isso é um singelo e simples, e a gente poderia passar uma tarde inteira falando disso. Por sinal, a minha cadeira na FGV dura 16 horas só falando disso, são 16 horas a aula, para a gente conseguir regular a comunicação, o ajuste na ferramenta certa para esse mundo que está cada vez mais tecnológico, cada vez com mais interfaces, né, e desafiando a usabilidade. Obrigado, Marte. Então, já que a gente está falando de educação, Renato, a inteligência artificial hoje, né, a gente já falou aqui, todo mundo fala, e tem muita gente que fala até sem saber o que é, né? Hoje ela está assumindo várias funções, né, que antes eram só a gente que fazia, né, era uma função humana, né? E como é que você vê hoje que os médicos e os profissionais de saúde podem se reposicionar até para poder utilizar essa tecnologia? Perfeito. Aí a gente vai reforçar um ponto que eu falei e a Camila complementou em relação à educação. Eu acho que muitas das nossas iniciativas, e a gente falando aqui do setor da saúde, elas não estão mais maduras ou dando mais resultados por causa da educação. Então, a gente tem muitas tecnologias maravilhosas disponíveis e a gente tem profissionais maravilhosos. Um dos projetos da RocketBase para o ano que vem, que eu vou conduzir pessoalmente, inclusive, é o Medical Growth Institute, que é uma edtech para capacitação. Então, a gente mapeou todos os gaps que existem neste segmento e a gente vai, através de uma proposta diferenciada, que não é fácil, porque tem muita plataforma de conteúdo, então a gente vai trabalhar muito com o conceito de comunidade, ecossistema, engajamento, eventos presenciais, mentorias. Então, a gente vai unir tudo no ecossistema de uma maneira a trazer uma outra visão para o profissional da saúde. E não sei se vocês têm uma ideia, mas 85% dos erros médicos são causados por falhas de comunicação.
Isso é absurdo, né? Então, o profissional ele tem a competência, a capacidade de resolver o problema. Por um problema de comunicação, acaba saindo um erro médico dentro do grupo. Então, uma das prioridades que nós vamos trabalhar nessa EdTech o ano que vem são soft skills. Então, a gente vai trabalhar muito forte, primeiro, em comunicação, de como falar, de como você interagir com as pessoas, como você entender a diversidade neste momento dos ambientes. Olha só, né, que insights legais que o Martin trouxe. Então, a gente vai olhar cada um desses pontos e falar, espera aí, você é um ser humano, tem qualidades que são só humanas, mas você precisa desenvolvê-las melhor. Então, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir trazer a tecnologia para ela dar melhores resultados. Muito interessante, legal. E eu acho assim, a gente tem visto nos Estados Unidos que as pessoas estão começando a entender, e na Inglaterra também, né, estão começando a entender o seguinte, que a inteligência artificial não vai substituir o médico, ela faz parte hoje do seu, como é que chama, do seu cinturão de ferramentas. Ela é parte para te ajudar a fazer melhor. E Camila, falando de ferramenta e falando de roupa, né, vamos falar dos wearables, que até hoje eu não consegui traduzir para o português. Vocês me desculpem, mas até os vestíveis não faz o menor sentido para mim. Mas vamos falar lá, né? Então, hoje, essas tecnologias vestíveis, né, elas estão cada dia mais conectadas. Você tem lá o teu o relógio e o sistema que, além de pegar ladrão, ajuda também a cuidar dos velhinhos e tudo mais. O que você vê? Quais são as oportunidades que isso vai trazer para o mercado hoje, para o setor de saúde? Emílio, o relógio é um deles, né? A gente começou lá atrás com um botão de emergência, né, que ficava aparente, exposto ali, que você precisava de ajuda, né? O relógio foi uma forma que a gente encontrou de não deixar essa pessoa mais à vontade com aquela situação que ela se encontrava. Mas hoje tem câmeras que detectam quedas em ambientes, tem sensores que identificam se o indivíduo está em pé ou está deitado. Eu acho que, e é o que a gente trabalha muito forte na Cuidme, é a questão da prevenção. Tudo vem para a gente tentar predizer algumas situações, né? Então, o relógio, através do acompanhamento dos dados vitais, vai entregar uma informação dizendo, olha, né, está desestabilizando, não está. A questão da contagem de passos, a mobilidade. Então, todos esses dados coletados vêm para contribuir para que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida estendida, né? Além da longevidade, que isso já está testado, né? Mas a gente ainda vai depender da interação humana, porque por mais que a inteligência artificial vai fazer a leitura, vai entregar talvez alguns diagnósticos e respostas prontas, a gente depende do olhar humano para sentar e conversar com aquele indivíduo, né? Ou o médico mesmo para fazer uma análise mais global desse indivíduo. Então, vem para somar, mas ele não vai caminhar sozinho. Existem muitas coisas que estão muito à frente, já tem anel, já diversos outros dispositivos acompanhando. O que a gente ainda não tem é o aproveitamento integral desses dados, né? Nós lá, a gente ainda não tem uma inteligência, a gente tem uma inteligência artificial trabalhando, mas ela ainda não é tão inteligente. A gente depende que o ser humano entre no painel e verifique no painel aquelas informações. E a gente tem ocorrências, né, ainda acontecendo por falta desse olhar mais direcionado. Então, os dispositivos estão aí. Eu acho que eu, vindo desse mundo analógico, olhando para minha avó, que era uma espanhola extremamente ativa e que vivia caindo, talvez hoje eu tivesse conseguido fazer diferença na vida dela, né? E eu espero conseguir fazer diferença na vida de outras pessoas, mas a gente precisa muito da educação e dessa interação humano e máquina para fazer isso acontecer e trazer, de fato, benefício para essas pessoas. Não, legal. O Pedro, tirando um pouco da educação e falando mais, né, da inteligência artificial hoje, o que você acha, como que você acha que a inteligência artificial ela poderia ser utilizada não somente para diagnóstico e tratamento, mas também para melhorar a experiência do paciente durante a jornada? Tem uma coisa que não tem como não voltar para a educação. É impossível. Tá? E por que eu estou te falando isso? Todos nós
aqui somos de uma geração que a gente fez datilografia. A gente colocou a mão numa máquina de escrever. A gente teve que aprender metodologias que quem tem hoje de 40 a 60 anos é a geração que nasceu junto com a tecnologia distribuída para toda a população. A gente passou a ter contato com o computador, a gente passou, quando o computador saiu dos laboratórios. Então, isso deu para a gente uma dádiva que é entender o processo. A gente abria os cassetes lá de toca-fita, porque a gente queria saber como que rodava e como que tocava a música. Então, a gente queria entender qual que era o processo de formação de tudo aquilo. Era da geração, era característica da geração. Quando eu comecei a trabalhar no pronto-socorro, e eu comecei, no meu grupo de residência, eram para ter 9 médicos e ficaram somente 3, porque os outros 6 não deram conta, não aguentaram pela porrada que era. Eu ainda tinha que continuar trabalhando no hospital que eu dava plantão para pagar as contas, e residência de manhã, e durante o dia todo. Aí, à noite, ia dar plantão. Se eu não tivesse melhorado os processos e a otimização que acontecia lá dentro, com a minha vontade e com a minha capacidade de gerar benefício, eu estava lascado, eu não estava aqui sentado nem a pau. Por quê? Porque eu tive que enxergar que se eu chegasse meia hora antes do plantão, eu conseguia passar nos 16 andares do hospital, conversar com todas as enfermeiras e falar para elas, olha, se tiver algum problema, já me leva ao prontuário do paciente, que eu já prescrevo e depois você está liberada. Não precisa descer, ficar me esperando na porta, parar 2 consultas. E na hora que eu enxergava já quem eram os melhores médicos, eu já otimizava para eles e falava assim, vocês fazem só reavaliação, desde que eu vou fazer todas as fichas novas. Isso o sistema entrega hoje. Só que para o sistema entregar desse jeito que a gente está falando, para melhorar a experiência e saber que aquele paciente que está na cadeira de rodas, e é preferível eu levantar da minha cadeira e ir lá, eu trazer ele para dentro da minha sala, do que esperar, que vai otimizar. Poxa, está ótimo que eu tenha a IA hoje, que já faz a tradução completa do prontuário, só que tem coisa que eu não quero falar na frente do paciente. Eu prefiro muito mais o relatório completo do histórico de tudo que eu já vi daquele paciente na minha frente, com resumo, para que eu possa otimizar uma consulta, do que eu ter que ficar agora num digito mais, porque vai economizar o meu tempo, e eu vou ficar falando e vai ficar escrevendo tudo que não é para o paciente saber. Entendeu? Então, entender o processo de formação das coisas, entender qual é a real necessidade, é muito mais importante que a IA. A IA ela é uma ótima ferramenta realmente para a gente otimizar modelo, para a gente facilitar tempo, para a gente gerar mais insight, mas a ação e a criação ela vai continuar partindo do ser humano. E em saúde, quando isso está muito alinhado, aí a expectativa e principalmente o nível de satisfação explode de uma maneira absurda. Esse que é o mais legal. Bom. Saudosista, né? Pouco. O Daniel, nós estamos falando aqui, né? O Pedro está falando de desafios e aproveitando isso, como é que você vê hoje, quais são os maiores desafios para a gente tornar o cuidado de saúde mais eficiente e acessível, né? Enquanto a gente garante aí qualidade e inovação? Acho que é esse ponto que o Pedro falou, né? Vocês já tinham comentado. Ontem, por exemplo, a gente fez um evento lá no Samaritano de Genópolis, que a gente chamou lá de Finex Summit, mas o objetivo é educação, né? Por quê? O Dr. Sartori hoje, que é o CEO do Samaritano de Genópolis, ele foi o primeiro hospital nosso quando ele era CEO do Hospital Alvorada Moema. E aí, esse ano eu estava num jantar da Omint com ele, eu falei assim, pô, Sartori, obrigado por ter ajudado, deu muita porrada na gente, mas a gente aprendeu, né? Aprendeu e avançou. Eu falei assim, olha, a gente agora está entrando no Dante, né, do Dr. Roberto, e a gente está tentando muita coisa do SUS. E ele ainda tem essa veia assistencial, ele ainda faz plantão lá. Eu falei, caramba, você está fazendo plantão ainda? Ele falou, cara, não quero perder isso. Não perco, não quero perder. E eu gosto disso. Aí eu falei, pô, Sartori, isso é uma coisa que está me incomodando. A gente está indo, agora principalmente para o SUS, os hospitais têm menos estrutura ainda que os hospitais privados, né? E o que eu estou vendo de desafio da gente evoluir nisso? É a gente conseguir ter capacidade de transformação. E essa capacidade de transformação vem muito da falta de conhecimento, da falta de entendimento dos processos, como é que o pessoal faz. Pedro deu a analogia aqui na área assistencial. Na área administrativa, é muito parecido. A gente pergunta para as pessoas, mas por que você está fazendo assim? Não, porque meu colega me ensinou assim.
Mas por que você está fazendo? Não, porque ele me ensinou assim. Mas será que não faz sentido mudar? É difícil, muito difícil. E a gente falou, pô, Sartori, vamos fazer um negócio aqui. A gente foi escalado lá na Endeavor, os caras ficam fazendo lavagem cerebral, né? Give back, give back, give back. Tem que devolver. Se você teve algum sucesso, você tem que devolver isso. Eu falei assim, só tem um jeito da gente ajudar. Conhecimento, educação, formação. Porque onde existe, alguém conhece aqui uma escola, uma universidade, curso para formar pessoas da administração do hospital para organizar agendamento, cotação, autorização e alocação de cirurgião no centro cirúrgico? Tem isso em algum lugar, Pedro? Não tem. Não tem, não existe isso. Né? Então, a gente está trabalhando muito com esse lado da educação, assim como os médicos também. A gente está com muito médico. Como é que a gente... Depois a gente precisa conversar, Renato. Como é que a gente ajuda isso? Porque a gente está com muito médico e a gente vê que falta conhecimento administrativo, falta conhecimento de gestão. Aí o médico fala, pô, mas por que eu tenho que ajudar a fazer modelos diferenciados de valor? BBHC. Mas o que é isso? Não sabe o que é isso. Para que serve esse negócio de comer, passar no cabelo? O que é esse negócio aí? Né? Então, eu acho que para a gente transformar as coisas, eu acho que tem um lado muito de formação e conhecimento, aliado à tecnologia, para a gente poder transformar. Se a gente não tiver isso, vai ser difícil a gente escalar rápido as transformações que a gente precisa. Tanto que o nosso time de implantação é todo time que veio de hospital. Então, um time lá de 15 pessoas que fica só implantando hospital no Brasil inteiro, no Roraima, Rio Grande do Sul. O pessoal fala, mudou alguma coisa? Como é que está? Não, continua muito parecido. A gente tem que voltar, não ensinar tecnologia, mas ensinar processo. Como é que é? Tem muitas pessoas que confundem código TUS com CID. Acho que é a mesma coisa. Tá? Não. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Código SIGTAP e não sei o quê, o pessoal não sabe. Então, eu acho que muita da nossa ajuda, né, enquanto empreendedor, companhia de tecnologia, eu acho que também é trabalhar, obviamente, né? A gente tem que gerar resultado, tem que dar retorno para o acionista, tem que fazer as coisas funcionarem melhor, gerar resultado para os prestadores, para os pagadores, mas acho que a gente também, todo mundo, se pudesse dar uma sugestão, eu acho que é também a gente ajudar na formação das pessoas, porque se a gente não ajudar com isso, vai ser efêmero, vai durar um pouquinho e depois acabou. E aí fala, tá bom, tem um sistema, tem o dado. Se o cara não sabe fazer nada com o dado, ou se o cara usa o sistema errado, não vai resolver o problema. Esse hoje talvez seja o nosso maior desafio, implantar a tecnologia, mas garantir que as pessoas saibam o que elas estão fazendo da maneira correta. Porque às vezes também usar o sistema da maneira incorreta, você vai chegar num resultado ruim. Então, acho que transformar e gerar eficiência, é tudo que todo mundo fala, né? Tecnologia e tal, não sei, mas eu acho que tem um outro lado, uma consciência esse ano que a gente, né, entendeu e aprendeu, que é a gente ajudar na formação e no conhecimento das pessoas. Engraçado, totalmente fora do script, né? Não estava combinado que a gente ia falar disso, mas é a dor que eu estou sentindo, muita dor, porque esse é um problema que não é fácil de resolver, um problema estrutural, né? Um problema de formação do país, é difícil isso, né? Mas eu acho que quem está aqui na saúde, quem está com tecnologia, tem que ajudar, porque senão a gente vai ter ganhos de eficiência efêmeros. Vai chegar, ou é voo de galinha, né? Vai andar um pouquinho, acabou, mano. Acabou. Chegou daqui a 6 meses, 1 ano, mudaram as pessoas, trocaram as pessoas, o cara não conhece, tá bom, vou dar uma Ferrari para o cara que não sabe dirigir nem um Fusquinha, não vai resolver. Né? Então, acho que esse é um pouco da nossa dor, e é engraçado que empresas que vão crescendo ao longo do tempo, são poucas que duram e sobrevivem, né, Pedro? E quem dura, consegue ter um crescimento exponencial, igual a Conexa, né? O doutor Roberto falou. Pô, do nada fez assim, puf, curva J, né? Você fala, de repente cresceu para caramba. Aí a gente começa a ter esses problemas, né? Que o desafio, na verdade, está na base, né? Está no conhecimento, na formação, tudo mais. Então, legal que a gente está falando sobre isso, porque é o que a gente está vendo na prática, né? Então, na minha opinião, né, do interior do Paraná, a gente fala que é o seguinte, é um passo para frente e 4 para trás. Então, você nunca vai chegar para frente, porque você está sempre indo para trás. Então, se você não educar as pessoas e realmente você não trabalhar com elas, a gente não vai conseguir. Bom, gente, infelizmente, o nosso tempo está para terminar, mas eu vou roubar do Fernando uns minutos, né, enquanto ele não está aqui. Primeiro eu queria agradecer ao Martim, ao Renato, à Camila, ao Daniel e ao Pedro por participarem aqui. Foi um prazer para mim, muito grande, participar com vocês. Mas antes de deixar vocês embora, eu queria que vocês deixassem aqui, para o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa assistindo a gente, que é o seguinte, que eu queria que vocês compartilhassem comigo uma frase.
Pode ser a visão sobre o futuro, pode ser uma visão sobre saúde exponencial, pode ser a sua visão de qual que é o papel do ser humano no futuro. Não pode se estender muito, porque o Fernando vai ficar bravo. Mas, Martim, vamos começar de lá para cá? Uma frase, tipo Uma manchete, frase, jornal. uma missão, uma visão que você tenha, para deixar assim, vamos para pensar daqui para frente. Bom, o Brasil mais 60 mais da história já está acontecendo, vai continuar acontecendo, então focar no público 60 mais. E quando eu falo em saúde, normalmente a gente... Estou estendendo minha manchete, estou fazendo Era um uma subtítulo. frase, mas tudo bem. Não é uma página. Tá bom. Além do paciente, a gente tem que considerar na saúde o acompanhante. Muitas vezes as interfaces, né, são controladas por uma pessoa de 65 anos, que é a filha, e que tem a mãe de 85 anos. Então, o Brasil mais 60 mais da história já chegou e a gente tem que estar atento a ele. Bom, a gente falou muito de educação. Eu acho que a gente está no momento não só de aprender, mas desaprender e reaprender. Vou roubar o reaprender para a gente trazer uma longevidade com qualidade de vida. E aí é abrir a nossa cabeça também dos nossos pais, que a tecnologia é para somar, não para ficar perseguindo, nem nada, que é umas coisas que a gente escuta lá. Então, é reaprender para ter qualidade de vida na longevidade. Acho que é legal você perguntar isso, né? Refletindo aqui. É uma frase. Desapego e se permitir errar. Se a gente tivesse essas duas coisas na saúde, a gente vai avançar mais rápido, que é difícil. Errar rápido e fazer os melhores porquês do que tem sido feito. Eu não tenho mais frase. Depois disso tudo, né? A única coisa que eu digo é o seguinte, eu aprendi isso hoje de manhã aqui. Eu não conheço nenhum empreendedor da área de saúde que não tenha propósito, né? E assim, propósito, desapego, aprender e educar, eu acho que esse é o caminho. Gente, muito obrigado por participarem aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tanto quanto eu gostei de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fernando e Martim, Renato, Camila, Daniel, Pedro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.